Quadrinhos e Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos do site O Mister Play. Iniciando os trabalhos do Quadrinhos Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Cabuna e esse é o episódio número 2. Pessoal, eu sei, estou atrasado alguns dias, mas foi uma correria do cacete. Bienal do livro, prova para mestrado, outros trabalhos por fora, a gente não deu. E acabei atrasando mesmo, a gente teve novamente problemas com gravação. Tá sendo bem interessante fazer esse podcast, que eu, Marcos e o Oli estamos aprendendo, não tá no gibi, né? Para ficar aqui dentro do tema do podcast. Esse episódio ainda faz parte da campanha Leia Novos BR. Espero que vocês estejam seguindo a hashtag Leia Novos BR, que é uma forma que encontramos para incentivar as pessoas a conhecerem mais a literatura nacional independente, os quadrinistas independentes. E a campanha vai ao ar até o dia 30 de setembro, pessoal. Então, assim, corra atrás da hashtag Leia Novos BR, indiquem livros com essa hashtag de galera que está começando agora, que é uma forma de estar incentivando, inclusive, essas pessoas a criar mais, né? Tanta gente boa aí, a Bienal mostrou isso muito para mim, para outras pessoas também. Inclusive, os convidados de hoje estavam na Bienal comigo e a gente viu que quanta gente talentosa tem pelo Brasil e a gente não conhece. Então, pessoal, dá uma moral, incentivem mesmo, abracem o artista, se vocês gostarem, e usem a hashtag. Mas para explicar sobre a campanha, nada melhor as pessoas que criaram. Então, com vocês, Domênica Mendes e Basso. Olá! Olá! Eu sou o Basso do Corpo de Livros. Eu sou a Domênica do Leitor Cabuloso. E estamos aqui para falar para vocês sobre a campanha Leia Novos BR. Nós vemos muitos escritores, muitas escritoras que estão começando, fazendo um bom trabalho, mas não conseguem chegar no grande público. Por isso, juntamos dezenas de podcasts para que neste mês de setembro eles apresentem para vocês essa galera que está produzindo algo de qualidade e que vocês provavelmente ainda não conhecem. Então, procure a hashtag Leia Novos BR e amplie seus horizontes de leitura. Recadinhos dados, pessoal da Domênica e do Basso. Agora vamos para os meus. Bom, esse episódio vai ter leitura de comentários. Nós tivemos do episódio 0 e do episódio 1, mas não deu tempo de gravar sobre o episódio 0, então estou colocando logo os dois aqui de cara. Vamos evitar ter isso, né? Assim, acho que todo episódio vai ter uma leitura de comentários se tiver e-mails e tal. Então, depois da entrevista vai ter. No mês de outubro, eu estou abrindo uma nova turma de roteiro para quadrinhos aqui no Rio de Janeiro, na Lip Dias School. O link do site vai estar aqui na postagem. Entre em contato, vai ser durante a semana com essa turma. Ainda não temos horários e tal, a gente está vendo assim o número de alunos para determinado horário para poder ver. Então você entra em contato, pega lá o contato com o pessoal, pede informações, que aí vai ter tudo bonitinho lá para vocês. E dia 26 de setembro, a partir das 14 horas, teremos a Pós-SIC, lá na Escola de Comunicação da UFRJ, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ter lançamento de livros, bate-papos, palestras e a presença da Trina Robbins. Então vai ser assim, dia 26 na Escola de Comunicação da UFRJ e dia 27 na Blux, também em Botafogo. Os links também vão estar na postagem, então compartilhem e vão lá prestigiar esse evento que vai ser bem bacana. Bom, pessoal, recados dados, fiquem agora com o programa e nos vemos na leitura de comentários. Bom, iniciando os trabalhos do Quadrinhos Narrativas, pessoal, episódio 2, ainda dentro da campanha Leia Novos BR. E hoje estamos aqui com a casa cheia, né? Estamos com Rafa. Opa! Felipe. Oi. E meu editor, Marcos. Fala aí. Beleza? Bom, gente, como vocês sabem, durante todo o mês de setembro, nós estamos incentivando a leitura de autores nacionais, autoras. E aqui a gente está com 2 quadrinistas, com campanha no Catarse, inclusive. E o Marcos está aqui para me assessorar a não fazer mais bagunça na hora de editar as paradas. Duvido. A ideia era para ser essa, né? Mas enfim. E para começar logo os trabalhos de uma vez, né? Para eu falar de bobagem,
vamos para apresentações, né? Então, Rafa Pinheiro, quem é você na fila do pão, por favor? Ih, rapaz, vamos lá. Bom, eu sou quadrinista, não gosto de me chamar de ilustrador porque eu não faço ilustração, eu faço quadrinho. Eu sou youtuber também, né? Eu tenho um canal no YouTube sobre produção de quadrinhos, enfim, sobre quadrinhos em geral. E eu sou o autor do Salto, que está no Catarse nesse momento, links para o Catarse em algum lugar. Sim. Enfim, é isso. Não sei mais o que falar. Rafa acabou de voltar da França, não trouxe doces pra mim. Isso é importante. Eu fui estudar quadrinhos na França por um ano, lá em Angoulême, na capital dos quadrinhos europeia, e voltei agora, e é isso. E faz arquitetura na Escola de Belas Artes. Não, Escola de Belas Artes não, que bobagem. Na FAO. O FRJ. Isso. Lá na FAO. E estamos tentando mestrado para comunicação, né? Isso, cara, com 75 pessoas. Eba! Medicina é mais fácil. Senhor Felipe Campos. Bom, eu sou escritor, ilustrador e quadrinista. E agora também faço fanzines, eu comecei a fazer, tá bem bacana. Trabalho com literatura infantil. Meu trabalho autoral é voltado para terror para crianças, terror para assustar, nada de monstro muito bonitinho. E eu também tô com um projeto no Catarse, que a gente vai falar um pouco mais tarde, né? Mas são tiras, então assim, a primeira vez que eu faço tiras, esse se chama Arthur e os Medos. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar, Milton? A sua formação. Ah, claro, importante. Sim. Eu fiz gravura na UFRJ e sou especialista em literatura infantil e juvenil também pela UFRJ. Sim, tranquilo. E é muita gente boa também. Já nos encontramos em eventos. Sim, somos amigos de eventos. Várias coisas já. Todo mundo se encontra. Como foi o primeiro contato seu com quadrinhos? Quadrinhos, ilustração, por aí vai. Bom, então, eu sempre gostei de desenhar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente faz para toda a vida. E foi por isso que eu realmente escolhia Belas Artes, porque lá eu sabia que eu ia fazer, né, trabalhar com arte em si, não desenho, ilustração, né? Porque eu peguei uma época que ilustração era vista com preconceito na UFRJ, né? Agora eu já soube que mudou muito, e isso é bom, né? Então, desde criança, né? Mas assim, vamos lá. O primeiro trabalho profissional mesmo foi em 2008, com um livro infantil. Entendi. Rafa, como é que tudo começou? Ih, rapaz, minha história é um pouquinho complexa. Eu queria fazer videogame, na verdade. Esse era meu plano de vida. E aí eu juntei com os amigos meus para fazer videogame das minhas histórias, da história que eu inventava, né? Só que fazer videogame é muito mais complicado do que se imagina. E trabalhar com pessoas é muito mais complicado do que você imagina. E aí eu acabei brigando com a galera, não deu certo. Mas eu queria contar a história, né, que eu tinha inventado. E eu falei, pô, como é que eu posso contar essa história sozinho? Eu escrevo e eu desenho. Quadrinhos. E aí eu gostei. Criei gosto pela coisa e agora eu quero fazer quadrinho na minha vida. Não, bacana. Muito bom o Rafa falar que é difícil lidar com pessoas, né? Porque não tem como você fugir disso. Pois Não tem é. como você escrever, ilustrar, ir pra gráfica, rodar a máquina, levar nas bancas. Ou chega uma hora que você tem que lidar com gente, e isso é muito Em algum complicado. momento vai ter que acontecer. Nietzsche Mas discordaria. acho que... É o quê? Nietzsche discordaria, né? Que o Bigode teve uns livros dele que ele editou, publicou, lançou e se afastou das pessoas, né? Não, Mas ele, sei lá, como ele vende, né? Uma hora você tem que falar com alguém. Essa é a parte chata. Sim. Mentira. Não foi só uma piada, porque o Nietzsche também não é um cara pra se levar a sério o tempo todo, né? Não, mas eu acho que meu problema não é nem com pessoas. Eu gosto de pessoas. O meu problema é com trabalhar com programadores. Acho que eles enxergam Programadores a vida não de são outro jeito. pessoas, né? E isso é um tipo específico de pessoas que não bateu. Não, até porque quando a gente participa das feiras, a parte mais divertida, na verdade, da vida do ilustrador, do quadrinista, é falar com os leitores, né? É conversar com as pessoas que estão ali passeando pelas Sim. feiras, né? Na verdade, é a parte que a gente socializa, né? Pois é, Porque eu gosto dessa parte. essa vida de ilustrador quadrinista é muito solitária, né? Você chega, desenha e faz lá, passa dia desenhando e tal, você não vê ninguém, e aí você só realmente vai conversar quando você tá nesses eventos, né? não, pode crer. Ou quando a gente cria um podcast pra falar com os amigos, né? Olha só. Então, Também tem isso. agora a gente tá falando de trabalho. Vamos falar dos trabalhos de vocês, né? Que tem 2 campanhas no Catarse. Eu só queria fazer uma pergunta antes, porque o Rafa apresentou essa trajetória com a coisa do videogame, né? Que me parece mais simples de entender.
A gente é moleque, a gente joga videogame, se um dia vai ter que ganhar dinheiro, por que não ganhar dinheiro com videogame? Agora, uma coisa que parece que você e o Felipe compartilham aqui pra mim, é difícil de entender, como raio chega-se até a gravura? Como que você é criança, está lá fazendo gravações numa pedra, numa madeira, como que isso aconteceu na sua vida, Felipe? Então, na verdade eu escolhi Belas Artes porque né, afinal de contas é algo que eu tenho afinidade, né? Sim. Na verdade eu entrei para a UFRJ em composição paisagística, Nossa. na verdade. E, nossa. E aí chegou no quinto período lá e o professor falou, quem acha que não deve fazer isso, que quer mudar de curso, pode levantar, pode ir embora e tal. E foi o que eu fiz, né? Caraca, Peguei eu não minhas coisas sabia e fui disso. embora. Eu estudei com o Felipe. Aí, É só. não sabia. Aí eu passei assim um semestre numa crise existencial, conversando com vários professores, vendo o que eu poderia fazer e tal. E aí eu descobri a gravura, que na verdade é um curso que pegava mais essa questão do desenho, até por conta dos professores, né? E aí eu falei, beleza, vamos pra gravura, né? Sei lá. Mas é uma E você parada sai porque lá aqui no artista. Brasil não tem curso de ilustração. Na Inglaterra, quando eu Né? morei Realmente. lá, tem um curso, uma graduação em ilustração. Uhum. Aqui não existe isso. Aqui você tem que ficar fuçando o professor que faz alguma coisa parecida e tal. Na época da graduação tinha realmente um professor que ele ensinava ilustração, mas assim, era um curso totalmente fora da FRJ, sabe? Ele tinha lá a salinha, mas ele mesmo escolhia os alunos, fazia o próprio processo de seleção dele, assim, não era nada de Belas Artes, sabe? Então, assim, você tem que ficar caçando pessoas que estejam dispostas a te ensinar, então é um negócio complicado. A institucionalização da panelinha, né? Não, é o que a gente passa com quadrinhos, na verdade, né? Porque, assim, e tem como você aprender quadrinhos no Brasil, existem lugares que ensinam, mas dentro da academia ainda é meio complicado, sacou? É a mesma coisa com ilustração. Você tem como aprender, mas a academia ainda não aceita direito. Foi por isso que quando eu lancei A Lenda do Rato no Telhado, que é a minha primeira graphic novel, eu pedi para um professor escrever o texto, né, de apresentação, que eu falei, tem que ler, que tem alguém fazendo terror em quadrinho e para criança, sabe? Então, assim, eu fui juntando várias coisas que sofrem preconceito, literatura infantil e terror. E aí eu falei, bom, tem que ter um professor, alguém, um cara que é dentro da universidade para atestar, sabe? E aí eu fiz questão que isso acontecesse. Tá, só um instantinho, gente. O Marcos quer fazer uma pergunta. Isso, que esse eu acho que é um tema interessante da gente explorar a visão de vocês, né? Por que é importante ter a nível acadêmico, né? Ter como terceiro grau, como graduação e até a nível de pós-graduação, como vocês falaram aqui no começo, esse espaço, né, para esse tipo de curso? Por que para vocês isso é importante, isso existir dentro da universidade? Assim, eu já tô um tempo fora, né, da graduação, não sei como é que tá agora. Mas, assim, letras, o curso de letras, ele é um pouco mais aberto a essa questão de quadrinho, de imagem com texto. Sim. Então, mas assim, porque é negócio, você realmente colocar na cabeça dessas pessoas que estudam só coisas de mil e bolinha, sabe? Que tem coisas que tem coisas sendo feitas, coisas sendo produzidas de qualidade, sabe? E o quadrinho realmente entra nisso, né? Como uma obra que junta desenho e texto não é respeitada, Sim. sabe? Então, assim, é um Não, negócio que mais do acho que vai isso, levar assim. tempo, na verdade. Mas eu acho bizarro porque, por exemplo, o cinema é mais recente que o quadrinho e já tem seu espaço na academia. O quadrinho sempre teve esse estigma de ser uma parada inferior, de ser um produto descartável, sacou? E eu não consigo ver como mudar isso num futuro próximo, assim. Assim, você já tem umas pesquisas já usando os quadrinhos, então eu posso falar que é questão de tempo, eu não vou poder assim falar quanto tempo, né? Mas assim, já de saber que tem gente pesquisando já é algo que faz ver aquela luzinha, né, no fim Sim. do túnel. Não, com certeza, não. Na Europa, principalmente, já existem mestrados em quadrinho, graduações em quadrinho. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, também tem uma, ou no Canadá, um dos dois. E aqui a gente tem mestrados, que não é exatamente em quadrinhos, né? Esse aqui da UFRJ, que a gente está tentando fazer prova para entrar, que não é quadrinhos, é tecnologia da comunicação, mas o quadrinhos é aceito ali, entendeu? Já é um Sim. começo.
Já estão ali com o pé na porta já, né? Exatamente. Mas eu acho que é questão mesmo, não sei, talvez em 15, 20 anos a gente tenha um cenário bem diferente. Se pararmos para pensar que em 2000, quando a gente vai ter essa mudança, né, o quadrinho começa, o independente principalmente, começa a aparecer mais no Brasil. E quando eu entrei na faculdade em 2005, ainda estava bem incipiente. Hoje a gente tem mestrado, o Felipe falou da Letras, né? Eu dei aula na Letras da UFRJ durante 4 anos sobre quadrinhos. Acho que a gente avançou muito nesses 17 anos. Sim. Não, é porque Silêncio. eu falei. Não, é porque que realmente assim, eu tô pensando nessa essa questão aí do quadrinho, porque as pessoas infelizmente têm essa mania de ficar classificando coisas e colocando algo acima Uhum. de outras, sabe? Então, quando eu falei lá que eu trabalho com literatura infantil, nossa, como eu penei, assim, chegando nos lugares falando, poxa, eu faço livro pra criança, achando que era uma coisa idiota, sabe? Não, é Sim. muito mais difícil, sabe? Como se Maurício de Então, Souza, o trabalho que ele tivesse feito não significasse nada, tá ligado? né, é nessa cultura, né, de achar que criança é um ser boboca, idiota, e qualquer coisinha com inha, inho, funciona, né? Não, quando a criança não gosta, ela fala na tua frente e dane-se, sabe? Pode crer. Adulto, adulto ainda fica ali no rodeio. Criança não tá nem aí, né? Então, assim, realmente, são coisas que, assim, com o tempo, realmente a gente vai mudar, né? Que Sei a lá. deusa te ouça. A gente tem num campo que é muito recente, a sociologia da infância, né, uma tendência mais recente ainda de fazer os estudos sobre a infância ouvindo a criança, que é uma coisa que não existe, né? A gente tem pouco material sobre a infância, sobre o que é infância, que inclusive é uma invenção muito recente, né? A infância, e Sim. quando tem é a visão do adulto sobre o que é ser criança. Hoje em dia, eu diria talvez de uma leva de 50 anos para cá, que a gente tem autores e autoras entrevistando as crianças, cedendo esse espaço, né, que eu acho que ninguém dá voz a ninguém, mas cedendo esse espaço de fala para as crianças falarem o que é a infância. Uhum, né? Mas Ela aí não mora, infância né? dá um outro podcast. Com certeza. É verdade, a gente tá desviando. Já anotando para as próximas pautas. Mas, gente, falando em pauta, né, a gente seguindo aqui, falando do trabalho de vocês, né? No caso, vocês têm 2 trabalhos, o Rafa tem um antes, que é o Tomos de Tessa, não é isso? Isso. E o Felipe lançou uma graphic novel antes. Então, assim, Rafa, fala do seu trabalho, como é que surgiu essas empreitadas todas. E já fala do salto também. Segue aí. Maravilha. Então, cara, os tomos de Tessa, eu comecei fazendo, vamos lá, do início. Há 4 anos atrás eu comecei a fazer essa história aí que eu falei do videogame e tal. Eu falei, não, vou escrever quadrinhos então. Comecei a estudar e comecei a publicar os tomos de Tessa como webcomic, né? E aí logo depois, tipo, um mês depois, eu fui pra Inglaterra. Fui morar lá, fui estudar arquitetura lá na Inglaterra. E aí eu comecei a publicar em inglês pros gringos verem. Pra gringo ver, né? E aí eles curtiram a ideia, acharam interessante e me deixou pilhado de fazer impresso. E aí eu comecei a publicar impresso independente na Inglaterra. Então, assim, meu primeiro contato com o mercado de quadrinhos independente foi na Inglaterra. E foi legal, a resposta da galera foi positiva e tal. Aí eu voltei pro Brasil e publiquei aqui. E, enfim, a resposta foi positiva também. Assim, eu sabia que eu estava começando e continuei a estudar, continuei estudando sempre. Aí, no ano passado, apareceu essa oportunidade, esse edital que saiu para estudar na França. Aí eu estava com outro projeto já encaminhado, que eu estava planejando de fazer. Aí eu propus esse projeto para a França, eles gostaram, que é o Salto, né? Aí eu fui para lá para estudar quadrinhos e para produzir o Salto lá. Então esse meu segundo trabalho é totalmente diferente do primeiro, porque o primeiro eu fiz com o que eu aprendi por conta própria, olhando o que eu gostava de ler. Então eu lia super-herói e eu fiz a parada baseada no que eu gostava, sacou? Já o Salto eu fiz com a orientação do mercado europeu. Então eu fui lá, eu tinha um orientador, que é um quadrinista que está trabalhando há 30 anos no mercado de quadrinhos europeu. Tinha outros professores de mestrado e tal, que estavam tipo, junto comigo, colocando, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui não funciona. Eu estava em contato com o mercado europeu. Então, e como eu ainda eu faço quadrinhos o quê? Há 3 anos e meio, 4 anos. Então eu não sou jovem nessa parada. Então o meu traço não tinha desenvolvido ainda. Lá na França é que eu meio que falei, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. Esse é o traço que eu quero seguir, entendeu? Então, o Salto foi isso. O Salto meio que meu primeiro trabalho que eu decidi fazer quadrinhos para viver. Os Tons foi o meu primeiro quadrinho, mas eu fazia porque eu achava maneiro, tá ligado? E aí o Salto é o primeiro quadrinho que eu falei, não, eu quero fazer quadrinhos da minha vida. Certo. E, já que eu tava lá,
E como, assim, não existe... Eu tô falando muito, se eu falar muito, vocês Não, cortam, segue, porque eu falo Manda muito. ver. Mas, quando eu tava morando lá, eu fiquei meio triste, não. Eu reparei que isso tudo que eu tava aprendendo lá, toda essa bagagem de teoria sobre quadrinhos, porque na Europa já tem quadrinho na academia há algumas décadas, isso não existe no Brasil. E eu falei, pô, eu queria que as pessoas do Brasil soubessem disso tudo. E aí eu criei um canal no YouTube pra compartilhar com a galera o que eu aprendia lá, sacou? E aí eu tava fazendo vídeos, acho que quase todo dia, falando sobre o que eu tava aprendendo nas aulas lá. E eu criei gosto pela coisa, achei maneiro, e eu acabei aprendendo muito sobre quadrinhos fazendo vídeos, porque eu tenho que estudar pra fazer os vídeos, entendeu? Sim. E aí eu voltei pro Brasil, continuei fazendo vídeos, porque eu achei muito maneiro fazer vídeos, e agora meio que virou uma parada que eu faço, assim. Agora tem gente que me conhece mais pelos vídeos do que pelo quadrinho que eu faço, entendeu? E aí eu não sei como eu me coloco, se eu falo, não, eu sou youtuber, ou não, eu sou quadrinista. É Sei um lá. quadrinista que faz vídeo no Você é YouTube. um youtuber com parcimônia. Eu sou um quadrinista que faz vídeo no YouTube, entendeu? Não, eu gostei dessa expressão, youtuber com... Parcimônia. Muito Pronto, bom. Prefeito, vamos agora oficializar esse negócio. Youtuber com parcimônia. Eu sou Você lembra que quadrinista a e gente youtuber com parcimônia. Mas vamos, só um momentinho. fala youtuber não, por último, né? Fala que você é quadrinista, escritor e youtuber. Isso. Fala baixinho, quase acabando, né? Não, arquiteto, quadrinista e youtuber. O quê? Youtuber. Voltando um pouquinho, fala o seguinte: do que se trata Tomos de Tessa e logo em seguida fala do que se trata Salto, as histórias e tal. Então, os Tomos de Tessa, eu vou falar o que eu sempre falo nos eventos que eu vou, quando eu vou vender o quadrinho pra galera. É uma ficção científica que conta como alienígenas construíram as pirâmides do Egito. E quando eu falo isso, a galera, geralmente, ou o nego faz uma cara de uou, que legal, ou uma cara de, cara, você é maluco? Geralmente uma das duas reações. O History Channel tá aí já mostrando isso há tantos anos. Pois é. E assim, essa ideia eu tive quando eu comecei a ler, Era um Deus dos Astronautas, eu era moleque. E eu sempre quis fazer, sei lá, tipo, 13 anos eu comecei a pensar nessa história. E aí queria fazer videogame dela e tal, e aí resolvi fazer quadrinhos, e o quadrinho saiu depois de eu ter reescrito a história 50 mil vezes. E hoje em dia, depois que eu aprendi tudo na França, eu reescreveria de novo. eu um dia pretendo fazer os tomos de uma outra forma, mas enfim, isso não vem ao caso agora. E o Salto é uma fantasia steampunk que conta a história de uma sociedade onde todo mundo é de fogo e eles vivem numa caverna, dentro de uma caverna, porque lá fora, na superfície, está chovendo. E aí o fogo tem medo da chuva, né? Uhum. E é engraçado porque a ideia do personagem de fogo também veio de videogame. Quando eu comecei a fazer videogame, eu tava brincando nos programas de fazer videogame, meio que eu fiz sem querer esse bonequinho com cabeça azul pegando fogo. E a história ser steampunk e tal veio de quando eu morei na Inglaterra. Porque assim que eu cheguei na cidade de Lincoln, onde eu fui morar, tava tendo o Festival Steampunk de Lincoln, que é o maior festival da Europa de steampunk, assim, uma parada muito louca. A cidade é pequenininha, então eu andava pela cidade e as vitrines eram steampunk, as pessoas na rua eram steampunk, o caixa do mercado era steampunk. E eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, cara, eu preciso desenhar sobre isso. Eu fiquei maravilhado. E aí eu juntei uma coisa a outra e deu nessa fantasia steampunk muito doida. Que, sei lá, eu falo sobre política com um monte de gente steampunk pegando fogo. É isso. Muito bom. O Marco... Pra quem tá ouvindo aí e não conhece, o que é o steampunk? Então, nossa, isso é tão difícil de definir. É tipo, sei lá, é tipo jogo. Define jogo pra mim. Ninguém sabe definir jogo, mas todo mundo sabe o que é um jogo. Sim. Tá ligado? Sim. Então eu consigo dar exemplos de definir o que é steampunk. Eu diria que é uma ética, né? Uma cara de uma vibe artística que representa como seria uma sociedade onde a tecnologia evoluiu, mas não com eletricidade, sim com o vapor, com tecnologia a vapor e engrenagens e tal. Então é como se o século XIX tivesse continuado, sacou? A era vitoriana continuou, e aí a gente tá, sei lá, hoje com tecnologia, com, sei lá, computador a vapor, sacou? E é meio isso. Então a história se passa numa época meio vitoriana, onde ele tem balões e dirigíveis, e é tudo feito com engrenar relógios e fumaça, e fábricas. E é isso. Sei lá, não sei explicar. Na grande mídia a gente tem aquele exemplo do filme do Will Smith, né? Que talvez seja o mais perto, assim, de amplamente conhecido Tem de Steam Boy. steampunk. Peraí, Tem Steam Boy, Aquele filme de animação. tem a Liga Extraordinária no cinema também, é steampunk. olha só. Hellboy, Sim. o mundo mágico do Hellboy é steampunk. Sim.
Sim. Esse filme Que que o mais? Marcos falou é aquele As Loucas Aventuras de James West, não é isso? Isso. É. Tem aquele A Invenção de Hugo Cabret também, que é steampunk. Que é bem Aqui, legal esse filme, por sinal. aqui no Brasil nós temos o Enéas Muito bom, muito Tavares bom. como autor. Pode crer. Brasiliano Steampunk, o projeto dele. O Brasil tem uma Verdade. cena steampunk, né? Tem a SteamCon. A galera se reúne vestida de steampunk, faz eventos pelo Brasil. É mó doideira, acho maneiro isso. Quero participar agora, que eu sou Sim. autor de steampunk. Eu tô curioso de ir também. Felipe, o Bom, minha trajetória como autor começa lá quando eu termino de fazer realmente a minha especialização em literatura infantil, que a minha pesquisa foi sobre monstros assustadores, né? Terror em livros para criança. Então fui pesquisar desde os contos de fadas, né, as primeiras versões, né, que são bastante violentas, até filmes e livros que tratam sobre medo, né? E aí o primeiro livro realmente autoral foi em 2014, se chama Excursão ao Parque do Terror, é um livro de poesia. Eu tive toda a ideia do livro, criei o argumento e chamei um amigo, Emerson Machado, para fazer o texto. Eu queria que o livro fosse de poesia, né? Então fiz todos os desenhos primeiro, é como se fosse um passeio por um parque de diversões mal assombrado. E aí cada poesia, que são o que as crianças encontram pelo passeio, né? Então tem palhaço, Uhum. carrossel, mágico, essas coisas todas, né? É mais legal que assustam mais os adultos que as crianças, mas tudo bem, a gente deixa passar. Aí, em 2015, eu lancei o Pequeno Caderno de Pesadelos, que é todo meu, texto e ilustração, e é o primeiro namoro, na verdade, com o fanzine, né? Que a ideia é que o livro seja um caderninho de anotações. Então, ele é pequenininho mesmo, né? Então, tem alguns desenhos meus, de preto e branco, e tem umas pequenas poesias. Aí eu já comecei a flertar, a conversar mais com a poesia, escrever algumas coisinhas. E a ideia é que o livro realmente, a criança, o leitor em geral, pudesse trabalhar com as ilustrações. Então, você poderia escrever nos espaços em branco, colorir os desenhos, né? E a ideia era que, assim, a partir do momento que o leitor estava ali desenhando e escrevendo, aquele medo não seria apenas do livro, seria dele também, né? Então, quando ele se apropria desse desenho, ele perde o medo, né? Tem uma coisa psicológica aí por trás, né? Sim. O medo tem muito disso, não é só assustar, né? Tem essa coisa também de superação. Aí foi muito bacana esse livro e tal. Tá esgotado, queria ver se realmente eu conseguiria fazer, de repente, alguma edição aí pra Comic Con, mas vamos embora. E aí, ano passado, eu lancei o Perna de Pau, que é um livro, assim, para crianças bem pequenas, assim, 5, 6 anos. Ele tem, tipo aquele texto que é só uma frasezinha, assim, por página e muito mais ilustração, que é a história de um menino que se perde dos pais, ele tá perdido em algum lugar. E aí aparece essa figura, esse perna de pau, para conversar com ele, oferecer coisas, brinquedos, conversar e tal, né? Eu queria que fosse lançado por uma editora, né? E eu fiquei quase um ano conversando com uma editora de São Paulo, do No Dueto, que eu queria lançar por ela, que é uma editora pequena, mas assim, é super legal de trabalhar com ela. E ele demorou um pouco porque ela realmente estava meio com medo assim de lançar um livro nessa temática, né? Ela pensou que algumas pessoas fossem entender de forma errada. Vamos lançar e aí cada um acha da melhor forma, cada um interpreta e por aí a gente resolve as coisas, né? Aí eu consegui e lancei esse ano passado. É, Mentira, 2015 também teve no FIC, né? Eu fui pro FIC. Eu lancei, esse foi com a Guardião, como editora que nasceu do grupo de terror que eu participo, que é a Casa do Medo, que eu escrevi 3 histórias, eu ilustrei a primeira e outros 2 amigos fizeram a quadrinização dos 2, né? Mais uma vez, eu assusto mais os adultos que as crianças. Eu tô errando muito feio o Ou, meu, ou o os meu adultos estão, público-alvo, ou os adultos mas estão tudo muito bem. medrosos, né? Pô, deve ser isso, né? E aí eu fiz isso em 2016 e 2017, começo de janeiro, eu lancei A Lenda do Rato no Telhado, que é um quadrinho, né? Ele tem mais 80 páginas, ele foi feito todo em aquarela e nanquim. E é a história de um menino que ele perde dentro de leite e aí resolve deixar embaixo do travesseiro, né? Ele fala, bom,
a fada do dente vai me dar umas moedinhas, né? Só que aí o pai fala que quando ele era pequeno, tinha a história do rato no telhado, que você pegava o seu dente, jogava no telhado da casa e esse rato pegaria, né? Levaria o dente. Só que aí o garoto deixa, como ele deixa ali pra fada, o rato aparece pra se vingar do menino, né? Ele fala: eu vou pegar o dente que caiu, eu vou pegar os outros da sua boca e vou pegar os dentes de todo mundo. Então, assim, é uma história que eu ouvia mesmo quando era pequeno, né? Essa do rato e tal. E aí eu resolvi transformar numa história de terror. O rato é um vilão, assim, ele realmente é um que fala sozinho e tal. Eu fiz um vilão bem estranho, né? E ficou bacana, assim, gostei bastante. Demorou pra caramba pra fazer, mas quando saiu bem bacana. Dá Então, aquele. e agora, Não, pode continuar, tô por favor. com esse projeto no Catarse, né? Que é o Arthur e os Medos, que é a história de um garotinho de 6, 7 anos, que ele consegue conversar com os medos dele, né? Que se transformam em monstros. Então acontecem coisas na vida dele, certas situações, e aí os monstros aparecem. Então, assim, só para dar um exemplo, o primeiro monstro dele aparece quando o peixinho do Arthur morre, que ele tem essa sensação do que é a morte, né? Então, o Luiz é o primeiro monstro que aparece e ele representa o luto, né? De tudo que ele perde, que ele vai perder e como ele lida com isso. E aí foge um pouquinho do terror, né? Ainda é a questão do monstro, mas é um monstro interno, mas fica ali na comédia, com o drama. E assim, tá sendo um desafio até para fazer, né? Porque eu não sou muito de comédia, eu sou mais de drama. Eu sou um escritor que tem que ter alguma coisa ali acontecendo. Eu não sou muito de fazer piadinha, né? E tá sendo interessante forçando a fazer uma comédia, um tanto que dramática, tudo bem, mas ainda tem que ser um pouco mais de comédia, né? Até por conta do formato da tira, né? Tem Sim. que ter alguma coisa engraçadinha no final. E é isso, tá sendo bacana, tá rolando o projeto no Catarse e já tô fazendo as outras tiras e vou colocar no Social Comics, né, mais pra frente. Bacana. Marcos, É isso. tranquilo. Bom, como o Felipe já entrou um pouco, então a gente começa por você, depois passa o Rafa. Dificuldades que apareceram na produção de todos esses trabalhos e como vocês lidaram e lidam com elas, né? Quem Quer começa? começar? Não, Felipe, depois passa pro Eu? Rafa. Isso. Tá bom. Tá bom, por ordem alfabética. Bom, eu tô assim, essa coisa do mercado, né? A gente fala de mercado e tal. Eu procuro fazer os dois lados, ser independente e também ter coisas com editoras. Porque, assim, infelizmente no Brasil, os leitores ainda têm um certo preconceito se você não tem algo lançado por editora. É assim, é um absurdo eu tá falando isso, mas é verdade, sabe? Eles não entendem que não necessariamente você precisa estar numa editora para o seu trabalho ser bom, sabe? Sim. Quantas porcarias você vê por aí e são lançadas por editora, né? Então, eu gosto. E estar em editora também facilita também certos contatos, né? De feira e tal. Atualmente eu sou o coordenador da ELIGE no Rio de Janeiro, né? Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. E, então, assim, se eu fosse só independente, eu não teria essa chance, sabe? Então, assim, mas por outro lado, eu gosto muito de ser independente porque, assim, eu escrevo as minhas coisas, eu não preciso ficar passando por editor, por autor, por um monte de gente, sabe? Crivos, né? Eu faço e assim, tudo bem, eu assumo toda a responsabilidade, mas é só meu, sabe? É uma coisa só minha, não passou por ninguém, ninguém cortou nada, sabe? Eu gosto de estar nas duas frentes. Eu acho bacana você ter o suporte de uma editora, até porque a gente tem problemas seríssimos de distribuição hoje em dia, né? Tudo bem que a internet facilita a venda e tal, mas não é todo lugar que tem que você pode colocar numa livraria, enfim, né? Eu sei que tem toda a questão aí de porcentagem que fica para a livraria, mas
né? Às vezes é legal também. Por isso que eu falo que é legal estar nos dois lados, né? E assim, é difícil porque assim, agora tá aparecendo muita gente boa, sabe? Então, assim, o mercado para ilustrador e para quadrinista tá assim, realmente muito acirrado, né? Porque assim, tem muita gente de qualidade aparecendo, né? E a gente vê isso nas feiras, né, que estão aparecendo aí. Quando tem uma seleção para uma feira, nossa, fica pior do que vestibular, sabe? Pior que prova do Então, mestrado. você tem que ser você tem que, você tem que ser realmente muito bom, você tem que ter um diferencial, você tem que saber mostrar seu trabalho, saber vender teu peixe, sabe? Isso, você escrever, você saber muito bem o que você está vendendo. É bacana você também ver o que que o mercado procura, né? Eu acho que você tem que estar, infelizmente e felizmente, né, dos dois lados. O cara que desenha, ele não pode só desenhar, ele tem que saber fazer tudo, ele tem que saber pesquisar tudo, ele tem que estar ligado em várias coisas, né? Uhum. Rafa, Eu que falo agora. isso. Fala pra mim qual é a pergunta exatamente, porque eu me perdi. Eu também falei tanta coisa também, né? Eu falei da vida, do universo. E de tudo mais. 42. 42. Então, as dificuldades que surgiram na produção de tomos de Tessa e agora um salto, como é que você lidou e como você está lidando com elas? Dificuldades. Bom, sei lá, eu acho que assim, dificuldades sempre vão aparecer, né? E a gente sempre tem que tentar aprender com elas. Por exemplo, o que eu fiz foi, eu fui pra Angoulême, né? Pra estudar na França, e aí eu levei os tomos de Tessa comigo. E aí quando rolou o Festival de Angoulême, onde é o maior festival de quadrinhos da Europa, eu fui lá para mostrar para os editores, né? Pô, olha aqui, vai que eu consegui publicar os tomos lá na Europa. E, cara, eu fui para cá, eu fui pro festival com os quadrinhos. Eu olhei pro que a galera tava mostrando pros editores, fui para casa chorar. Porque eu vi que o mercado europeu tem o nível da galera é absurdo. A galera de, sei lá, 15 anos fazendo uns quadrinhos que, cara, eu não conseguia descrever, sacou? Quem dirá fazer uma parada daquela. E aí eu fiquei maluco, eu tenho que reaprender do zero, sacou? E aí foi um momento tenso pra mim, mas eu falei, maluco, eu quero fazer isso, vamos lá. E aí eu meio que, tipo, resetei o cérebro e falei, vamos, o que eu tenho que aprender pra que o meu quadrinho faça sentido nesse contexto de quadrinho europeu? E eu fui estudar, maluco. E aí, hoje em dia, como eu falei, o salto é completamente diferente dos tomos. A vibe é diferente, a pegada, o traço, tudo é diferente. O formato até do quadrinho é diferente. Porque eu vi que eu quero europeu, não quero o que eu fazia, entendeu? O que eu fazia não é o que eu tô buscando. Acho que esse foi o último grande, sei lá, ponto de virada da minha carreira, se é que eu posso chamar isso de carreira. Eu acho que, sei lá, é isso, assim. Sempre tente aprender com o que acontece com você. Acho que esse é o não sei se era pra dar uma dica ou não. Não, é só Fica pra aí. falar mesmo, assim, relaxa, tá em casa. Só para complementar aí o que o Rafa disse, ele falou um negócio bacana, mas eu acho legal também falar que é bom você ver o trabalho das outras pessoas, mas nunca se comparar às outras pessoas Putz, pode crer. também, né? Porque sabe-se lá o que está passando pela cabeça de um editor quando escolhe tal trabalho e não outro, sabe? De repente Sim, a gente sim, está de repente a gente está numa seleção e aí o Rafa passa e eu não passo. Eu vou falar, putz, sabe? São tantos fatores que estão ali dentro desse mercado, né? Então, assim, é legal você ver o que as pessoas estão fazendo, né? Como você fez lá, realmente, você viu o que as pessoas estavam mostrando, mas nunca se comparar diretamente, porque são trabalhos totalmente diferentes, sabe? Assim, tô eu falando aqui com o Rafa, meu trabalho é totalmente diferente do Rafa, sabe? Não tem Sim. como Não, assim, ter as duas o que eu tô falando, eu concordo 100% com isso aí. O lance é que, por exemplo, quando eu digo comparar, talvez as pessoas tenham entendido errado. Não é se comparar com uma pessoa específica, com esse moleque de 15 anos. Entenda entenda o que está acontecendo, sacou? Ao seu redor, e ver o que eu faço faz sentido com o que eu quero. Por exemplo, eu queria europeu. O que eu fazia não era europeu. O formato que eles publicavam lá, entendeu? E eu falei, putz, isso aqui não diz respeito, não condiz com o que eu quero, entendeu? E que eu acho que para você chegar nesse ponto, você primeiro tem que se perguntar, o que eu quero? Acho que esse é o momento, entendeu? Que, por exemplo, se eu quisesse fazer quadrinhos de terror
com desenho de aquarela, eu estou no lugar errado. E o Felipe tá melhor que eu, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Não, verdade. O que você quer, e aí você vê o que acontece ali naquele âmbito, entendeu? Na verdade, é porque assim, acontece muito, né, assim, as pessoas escolhem uma pessoa pra idolatrar e miram nela e tipo, eu quero ser aquele cara e tal, não sei o quê. E não é assim, né? Os caminhos são diferentes, né? Ah, Então, o que deu certo pra uma pessoa pode não dar certo pra outra, Pois sim. é, pois é. por Tem aí que, vai. você tem que achar o que você faz e o que você quer fazer. E, E e aí, com Isso aí. esse norte aí você procura referências, procura quem tá fazendo bem, quem tá fazendo isso mal, enfim, sim. Uhum. é isso. Isso aí, tá certo. Ótimo, tá ótimo aqui essa sessão aqui de psicanálise e conversa. Foi interessante isso aí, O Marcos Gostei. Quer falar uma coisa? Sim, queria fazer uma pergunta para cada um ainda nesse sentido da dificuldade, porque eu identifiquei, assim, no que o Rafa falou que faz, teve uma coisa do atravessar uma mídia, né? Ele começa, né? Você começa, Rafa, pensando na coisa do videogame, e você pensa como fazer isso pro quadrinho. Aí queria saber de você se isso foi uma dificuldade, como é que o público recebe, são públicos que dialogam, não são. E pro Felipe, a coisa de, para mim é bem clara, assim, essa pergunta, né? Terror para crianças. A gente tá num cenário cultural que não coloca essas duas coisas na mesma frase. Como é que foi? Se isso foi uma dificuldade pra você ou não. Aí, sei lá, o Rafa começa respondendo. Rafa começa respondendo. Vai lá, Beleza. Rafa. Então, falando disso, na verdade, eu acho que primeiro, os públicos não se conectam tanto quanto eu gostaria, né? Mas quanto a transmitir o que eu faço de um pro outro, na Rafa, verdade, Rafa, só um eu minutinho. achei ótimo, porque o que eu faço, se você pega meus quadrinhos, e agora que sabendo que eu tenho esse background de videogame, dá pra ver muito videogame no meu quadrinho. Ele tem elementos de videogame, assim como ele tem elementos de arquitetura. Sim. Porque o meu background, a minha formação foi estudar arquitetura e fazer videogame, entendeu? Então o meu quadrinho tem essa cara. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que, sei lá, eu gosto disso, entendeu? E não tem, por exemplo, eu estudei arquitetura há muito tempo, eu não quero trabalhar com arquitetura na minha vida. Não pretendo ser ativamente arquiteto. Porém, eu sei que o fato de eu ter estudado arquitetura por muitos e muitos anos fez o meu quadrinho ser como ele é hoje, entendeu? Então eu acho que, como o videogame, fez com que o meu quadrinho tivesse essa cara que tem hoje. Tudo é válido. Tudo minhas referências que eu absorvi ao longo do tempo me tornaram o que eu faço como ele é hoje. Então é isso. Ô, Rafa, Fala. você falou que os públicos não se conectam. Os públicos de games e quadrinhos, é isso? Não se conectam tanto quanto eu gostaria. Isso. Existe, é tipo um diagrama de conjuntos, tá ligado? Uhum. A interseção não é tão grande quanto eu gostaria que fosse, mas ela existe. Sim, entendi. Felipe, Tá, terror pra criança. Primeiro porque assustar criança é muito legal. Assim, quem não assusta criança, Concordo em quem nunca todos assustou, os aspectos. quem nunca assustou criança, cara, para o que tiver, não, depois que terminar aqui a gravação, tenta assustar uma criança. Você vai ver, seu dia vai melhorar. não, o Felipe tem uma Mas, frase, assim, como é que é, Felipe? Se você não sai de casa. Eu vou pegar emprestado o que o Rafa disse, né? Tudo realmente o que a gente a gente coloca numa mistura, num grande liquidificador e sai o que a gente produz, né? Eu sempre gostei quando lá, antes mesmo de entrar na faculdade, quando eu fazia curso de desenho, eu comecei a trabalhar com desenho para criança, eu gostava do traço. Meu traço ficava bem quando era temática infantil. Sim. E aí depois eu fui trabalhar por 2 anos numa editora de livro didático, que acabei eu ficando só na parte do jardim de infância. Então, assim, por conta do meu desenho já voltado para o infantil. Então, assim, se o meu desenho já era redondinho e fofinho, ele ficou muito mais. Porque, assim, eu tive que conversar com o pedagogo, brigava com o pedagoga direto. Quem Ela não nunca? queria que eu fizesse dente. Eu vou fazer dente no bicho sim, porque senão a criança vai no zoológico, vai ver o dente no bicho, vai se sentir enganada. Então, assim, mas o meu desenho ficou realmente todo fofinho e redondinho, né? Por conta do trabalho, né? E eu acabei acostumando mesmo, né? E o terror, ele vem meio que por fora, né? Porque, assim, eu sempre gostei.
E, na verdade, eu falo que o terror que me escolheu, né? E não ao contrário, porque existem questões no terror que funcionam bastante comigo. Não é a ideia do susto, né? Do jump scare, do sangue, do Marty Ketchup. Não, é você falar de superação de problema, de medo, sabe? Tem uma coisa que você tem que enfrentar, você vai lá e enfrenta, sabe? Então, essas coisas no medo são muito mais interessantes para mim do que realmente o susto em si. Mesmo falando que é legal assustar criança, porque é. Mas, cara, eu sou um autor de terror. Se eu não assustar, que porcaria de trabalho eu tô fazendo? Né? Então, assim, Sim. eu tenho que assustar. Então, acabou que ficou muito natural pra mim juntar as duas coisas. O terror para um universo infantil, né? É claro que primeiro que eu tive que estudar o terror adulto, né? Bota aí entre aspas. E aí eu acabo tirando desse terror o que eu posso usar para as crianças. E foi interessante porque quando eu comecei a estudar, pegar material para minha monografia, não tinha nada, praticamente nada, quase nenhum livro de monstro, nem nada. Né? Aí eu acabei indo pro New Gaiman, né? E pros contos e tal. Só que aí depois teve uma explosão de livro de monstro e de terror para criança que acabou que agora era um outro tipo de pesquisa. Ao invés de eu caçar desesperadamente o que tinha para ler, eu tive que separar o que era bom e o que era ruim, né? Porque acaba tendo muito dessa questão. E aí foi legal, porque veio uma onda de coisas boas, né, de terror, né? Tem Coraline, A Casa Monstro, Paranorman, Frankenweenie, né? Tim Burton né, Tá aí, né? Fazendo é escola. referência para sempre. Então, assim, não apenas esteticamente, mas assim, mas essas coisas que ele aborda, né? Desses personagens que estão sempre à margem e são os esquisitos, e eles têm que tentar se reafirmar, né? Se colocar numa posição dentro do contexto onde eles vivem. Eu acho isso muito mais interessante, né? Sim. E acaba sendo isso, né? Então, assim, como eu sou mais ilustrador do que escritor, eu costumo falar isso, né? Porque eu comecei ilustrando. Então, assim, eu tô muito mais preocupado com a estética, né? E como eu comecei a escrever, como é que a minha estética ia servir para o meu texto? Como é que eu ia fazer essas duas coisas, né? É claro que, assim, eu tenho vários autores que eu pego coisas emprestadas, mesmo eles não sendo de terror. Então, eu faço ali uma conversão, eu tento colocar, né? E acaba saindo o que é o Felipe, né? Então, assim, as pessoas que já me conhecem, já conhecem meu trabalho, já identificam o que é produção minha. E isso é muito bacana, né? Porque, assim, num mar de um monte de gente fazendo monstro, e aí você consegue identificar quem é o Felipe, né? Isso tá sendo bem bacana, né? Mas, assim, eu sei que eu tô bem no comecinho da minha carreira ainda. Tá? Ainda falta muita coisa para fazer. Mas só de assim, ter realmente o meu estilo, o que eu quero fazer é isso, bem o que a Rafa falou, né? Eu decidi o que eu quero fazer, eu sei o que eu faço de bacana, eu sei que eu posso mostrar para as pessoas, e aí a partir daí agora é só desenvolver. Não, bacana. E nessa pegada, né? Você já deu um gancho para a próxima questão, que seriam influências. Roteiristas, desenhistas, Sim. coloristas. Então, Felipe, já que você introduziu o assunto, né? Alguns nomes que influenciam o seu trabalho e tal. Depois vem o Rafa. Bom, assim, eu vou para os dois lados, né? Tanto escritores quanto ilustradores, né? Escritores eu gosto muito do Roald Dahl, que é o escritor da Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele escreve crianças, assim, os personagens deles, né? Crianças são muito legais. São crianças realmente que existem, sabe? São que fazem coisas erradas, que aí acabam sofrendo as consequências e tal. E é um tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto de escrever coisas que são mais reais, né? Às vezes eu vejo essas crianças, né, em desenho animado, filme e tal, aquelas crianças que não fazem nada, que são ali umas portas, que não fazem porcaria nenhuma. Cara, aquilo ali não existe, né? Então, assim. Então, o Dow é uma coisa bacana.
daqui dos nossos, né? Tem a Rosamund Strauss, que ela tem também uma pegada de terror infanto-juvenil que é bem interessante. Ela tem um livro de contos chamado Sete Ossos e uma Maldição, que é fantástico, dá medo. E tem também o César Bravo, que já é terror adulto também, mas ele escreveu Ultra Carnem, que é um livro, são 4 histórias que são interligadas, que muito bacana, assim, também, né? É legal falar que eu leio terror de todas as formas, eu vejo terror de todas as formas, né? Tem gente que acha que eu só vejo coisa de criança, e não é nada disso, né? Então eu tenho que ver as duas coisas. E para desenho, o Dave McKean, que assim, faz aquelas colagens, né? Que eu acho fantásticas. Tem o Stephen Michael King, que é um aquarelista, ele faz coisas muito felizes e contentes, ele foge totalmente do que eu faço. Mas ele é um aquarelista, assim, maravilhoso. Tem a Mary Blair, que, né, foi a responsável pelas cores nos filmes clássicos da Disney. Muitas cores que eu uso são por causa dela, assim. O turquesa, o magenta, o lilás, coisas que eu pego dela. E o Tim Burton, né? Não tem como Fugir, não falar né? dele. E, de repente, a Jill Thompson. Eu gosto muito da aquarela da Jill Thompson. Ainda Sim. mais quando ela resolve fazer os perpétuos. E eu acho que é isso. Eu acho que já deu um bom panorama de onde eu pego as minhas referências. É dela aquele projeto dos Pequenos Perpétuos? É, né? É. O Pequenos Perpétuos, sim. Tem 2 livros, né? Ah, são 2. Pequenos Perpétuos e A Festa da Delírio. Se eu não me engano, tem uma participação dela no Fábulas também, né? Que ela conta a história da Branca de Neve e da Rosa Vermelha. Possivelmente. Possivelmente. Fábulas tem um monte de gente, né? Sim, Falou que tem muita gente. tem muita coisa, né? Fábulas. Né? Acontecendo Sim. ao mesmo tempo. Rafa, Referências? desenhista, escritor, colorista, livro, etc. Vamos nessa. Vamos lá. Eu geralmente gosto de, assim, tem referência de tudo que é jeito, mas eu gosto de citar as referências da galera que escreve e desenha, porque é o que eu faço. Então, eu quero, se é pra tentar fazer um comparativo ou pegar referência, eu quero ver uma coisa que eu conseguiria num mundo ideal fazer, entendeu? Então, o cara que eu acho o melhor de todos, sem comparação, é o Moebius. Pra mim, ainda não apareceu o cara que vai chegar perto dele, sacou? Uhum. Pra quem não conhece, é o figurão francês. O cara é um monstro. Só procurar na internet, você vai ver o que esse cara já fez. Inclusive, ele trabalhou nas artes conceituais de Star Wars, dos filmes. O cara é um monstro. A Star Wars, do Quinto Elemento. Enfim, Moebius. O que mais? Will Eisner. Eu acho que também é outro cara que escreve e desenha. E tanto a história quanto a narrativa dele são absurdas. Quanto o desenho. Assim, eu sempre avalio 3 aspectos dos caras que eu acho que são bons. Assim. Pode falar palavrão? Pode. Ah, a palavra não tá liberado, gente. Relaxa. Tá, então, dos caras que são foda pra Poxa, eu caralho devia mesmo. ter soltado uns 3 já. Os caras que são fodão mesmo. Eu avalio sempre a arte do cara. Avalio não, né? Estudo. A arte do cara, o roteiro do cara, né? A habilidade de contar histórias e a narrativa do cara, como ele conduz uma história em quadrinhos, que eu acho que no quadrinho isso é super importante e a galera não dá muito valor. E o do Eisner, o Eisner acerta nos 3 pontos, o Moebius acerta nos 3 pontos, e um outro cara que eu conheci meio que recentemente, porque eu fui lá na França, isso não chega no Brasil, é o Alex Alès, que é um francês também, que tá fazendo uma série agora que é quase steampunk, chamada em português O Castelo das Estrelas, e é absurdo, é todo em aquarela, e é lindo. O cara escreve e desenha, e o texto é muito bom, o desenho é absurdo, e a narrativa do cara é linda também. Ele conduz seu olhar direitinho onde você tem que ir. É incrível. Acho que se fosse pra falar 3 nomes fodões, esses 3. Ô, Rafa, você falou desse último do francês. O álbum já tem no Brasil? Não, e não vai ter. Não vai ter, por quê? Infelizmente, porque não vai. Porque é o tipo de coisa que, assim, no Brasil, infelizmente, o que é lançado de europeu aqui no Brasil são as paradas que faziam sucesso há 20 anos atrás na Europa, entendeu? A gente não chega pra gente o que tá saindo lá agora, entendeu? E esse cara tá saindo lá agora, ele é famoso agora lá, entendeu? Ah, Não vai chegar. então temos que esperar Vai 20. chegar. Espera uns 30 anos aí. É isso que eu ia falar. Fez tanto barulho lá na Europa, esse cara, que estão publicando agora ele em inglês, entendeu? Sim. Mas, assim,
até sair em português, maluco. Porque ele tá lançando agora o terceiro livro dessa série, do Castelo das Estrelas. Começou em 2015, eu acho, 2014, não tenho certeza. E tá rolando até agora, e tá absurdo. Tanto que o Festival de Angoulême que teve agora desse ano, teve uma exposição pra ele enorme, assim, nego construiu a nave que o cara tem no quadrinho, nego fez as roupas, as fantasias. Tava absurdo, assim, uma exposição digna de, sei lá, Disney, tá ligado? Nossa. Assim, o cara lá é famosaço, o livro dele esgotou no primeiro dia do festival. Só que isso não vai chegar aqui, porque, enfim, a gente não tem, infelizmente, essa cultura de trazer coisa de lá. Ou talvez chegue porque você falou que tá sendo traduzido pro inglês, né? Vai que... Sei lá, mas se eu fosse pra botar minhas fichas, eu colocaria que não vai sair nos próximos 5, 10 anos. Ah, não, beleza. Ah, vai ser igual o Valerian, Não, né? não Que vai. saiu agora. Que Valéria saiu, sei lá, 50 anos depois. Talvez se. De repente se vira filme ou animação, de repente acelera esse processo. Aí sim, é verdade, é verdade. Até porque o quadrinho tem bastante cara de animação, acho que ia ficar interessante. Uma parada meio Estúdio Gimli, tá ligado? Nossa. Se rolar uma Aham. animação, talvez venha. Caso contrário, eu duvido muito. Mas procura, vai ter em algum lugar escrito o nome dessa parada pra vocês procurarem as imagens. Não, Eles ficarem. tudo que vocês espantados, que nem eu falaram, fiquei. vai ter link aqui na postagem pra galera ver, compartilhar. Tá de boa. Não, cara, pra ter uma noção, eu joguei roupa fora. Joguei não fora, não. Tipo, doei, me livrei das minhas roupas pra poder trazer os livros desse cara na mala. Sério. Trouxe os 3. Não duvido. É absurdo. Não duvido. Depois eu mostro pra vocês. A gente Não. vai se encontrar por aí, eu mostro o livro pra vocês. Sim, daqui a alguns dias. Absurdo. Não, bom. Marcos, Não tô satisfeito. tá satisfeito? Gente, então assim, nós pincelamos lá em cima sobre ilustração, a ausência disso no Brasil, né? No faculdade, talvez até um curso técnico, né? Sobre quadrinhos, ilustração e tal. Avançando na pauta, como é que vocês veem o atual cenário de quadrinho brasileiro, assim? Quer começar? Quem começa? Não, Rafa, vai. Vai lá, Rafa. Eu vou. Tá. Eu vejo uma crescente. Uhum. Só que essa crescente, como a gente tá no meio da crescente ainda, ela pode ser um pico. Eu espero que não. Mas como a gente tá na primeira metade. Estão visualizando a curva que eu tô construindo aqui? Sim. Ela tá subindo, tá maneiro, sacou? Mesmo com a crise tá subindo, mas ela pode cair. Ela pode, sei lá, tipo, tá assim porque tá filme de super-herói, tá maneiro e daqui a 2 anos acabou. Eu realmente espero que não. Eu espero que seja uma crescente firme que continue crescendo, mas não tenho como prever, sacou? Só quero aproveitar enquanto tá grande e é isso aí. A minha teoria é que estoura em 2022, quando sai o último filme da Marvel. Pô, eu acho que se durar até 2022, a gente consegue segurar. Eu acho que dá. Sim, concordo contigo. A gente consegue criar mais coisas legais pra segurar a galera. O meu medo é dela estourar antes disso, entendeu? Dela estourar tipo ano que vem. Sacou? Não Daqui sei. a 2 anos. Mas de qualquer forma, existe esse ser mítico que é o último filme da Marvel? Eles não estão lançando o 13º Homem-Aranha? Não, o último Porque filme... eles têm esse plano, né? De, tipo, eles planejaram filme até 2022. Depois disso, meio que a história acaba. Todo esse universo meio que fecha, entendeu? Aí eles fazem o que eles sempre fazem, né? O universo acaba e começa de novo. Não, mas aí eu acho que a questão é que o público já vai estar saturado. Sim. Será? Já tá saturado, esse que é o problema, entendeu? Ah, A galera sim. já não tá mais. Por exemplo, saiu agora esse filme novo do Homem-Aranha, o novo, que tudo bem, já é a, sei lá, 30ª vez que saiu um reboot do Homem-Aranha. Mas o filme foi bom, o filme foi legal, e mesmo assim a galera ficou tipo, é legal, mais um filme. Não teve Tá aquele ligado? hype todo, assim. Já tá nessa vibe de mais um filme, Sim. Sim. sacou? E eu acho que isso foi muito fortalecido pelo... Sem querer falar mal, mas pelo Superman vs Batman. Que mostra esse esvaziamento de, é só por tiro, porrada e bomba tal. Que quando saiu o Logan deu aquela sobrevida. Deadpool, Pode crer. deu, caraca, dá pra fazer muita coisa legal. Aí tu vê Superman vs Batman, aí tu tiro, porrada e bomba. Ou o Guerra Mas aí é Civil. que tá. O Logan já é um prenúncio do fim. Porque o filme do Logan já coloca os heróis em decadência, meio que tipo, ladeira água, daqui é pra baixo, tá ligado? Uhum.
Sei lá, cara, mas assim, por outro lado, tem o filme aí da Mulher Maravilha que, né, teve alguns errinhos ali e tal, não sei o quê, mas eu vejo que ele trouxe um público que normalmente não veria filme de super-herói, até por conta da própria heroína, né, e por todo o discurso que ele traz por trás, assim, eu acho que ele foi um puta marco, assim, dentro dos Foi. filmes de herói, né, Mas aí eu comparo. Fala. porque... Não, mas é isso, assim, eu não discordo de que, assim, o filme de herói já perdeu esse boom, né? A gente vai lá ver mais um filme de herói. Na verdade, a gente tá vendo uma novela, né? A gente tá vendo os capítulos do grande novelão que a Marvel tá fazendo, Sim. Aí eu, né? Tipo isso. E aí eu acho. a gente tá vendo os... Sim, mas continua, pode falar. Não, aí eu acho que é o que tem em comum o Logan, Deadpool e a Mulher Maravilha. Eles, em essência, não são filmes de heróis. Apesar da coisa fantástica, eu acho que eles têm uma outra coisa por trás que não é. Porque assim, eu acho que super-herói não é gênero de nada. Ele talvez seja um subgênero dentro do Da quadrinho, aventura, da né? Ó, aventura. eu discordo da Mulher Maravilha. Eu acho que Mulher Maravilha foi um filme bem classicão de herói. Você achou? E eu acho que ele falhou onde todos os heróis têm falhado, que é no final. Ficou uma bosta. É. Meio corrido, né? Ah, não, isso Corrido foi. com um feixe de luz gigante azul pro céu. Igual em todos os filmes de super-herói que erraram igual ele errou. O filme foi bom até o segundo ato. Já virou um padrão, Sim, né? sim, mas aí tem toda aquilo que eu falei, né? Eu acho que o personagem, né? Eu acho que ele conseguiu trazer aquele personagem que a gente tá querendo ver há muito tempo, né? E que a DC tava falando que não tinha como fazer um filme da Mulher Maravilha e tal. E aí consegue fazer, né? Assim, tudo, Eu eu acho que esse filme concordo. fez mais barulho do que os outros pelo fato de ser uma mulher, ser a Mulher Maravilha, toda essa questão. Mas como filme, tirando isso, a questão sociopolítica, é mais um Sim. filme de super-herói que falhou igual a todos os outros. Sacou? Eu vou até Aham, rever. Calma aí aham. que eu Não, eu vou sair rapidinho. Questão de ordem aqui. Qual a sua previsão de tempo pra terminar? Ah, mais uns 20 minutos. Tá, então eu tenho que sair rapidinho e já volto. Tá, vai lá. 5 minutos. é o tempo que eu Pode, falo. vai falando aí que eu Qual, já volto. Tá. qual foi a pergunta que o Rafa mesmo respondeu que eu esqueci? Como vocês estão enxergando o atual cenário de quadrinhos Ah, sim, brasileiro? sim. Sim, Brasileiro. tá. Como eu tinha falado, né, antes, eu tô vendo que tem muita gente aparecendo aí, né, muita gente lançando coisas bacanas e tal. Só que aí acaba ficando aquele Battle Royale, né, tipo, todo mundo querendo se matar. Chega uma hora que acho que fica isso. Porque Cara, isso dá um puta fica, reality sei lá, show. eu acho que super dá, né? E assim, eu tava lendo, alguém me falou 70 projetos no Catarse. Tudo bem que foca muito, isso fica muito mais forte por conta da Comic Con em dezembro e todo mundo quer realmente lançar alguma coisa lá. Grande parte da galera que tá no Catarse tá lá, né? Mas eu não sei, fica essa coisa meio de assim, eu não sei até que ponto o cara que tá chegando nesse momento, ele pode ser recebido, sabe? Eu não sei se ele vai ter o espaço dele para se mostrar, ou ele vai ser engolido por aquelas pessoas que já estão já super conhecidas e por aí vai, sabe? Uhum. Eu fico preocupado com essas duas coisas, assim, porque em termos práticos, você tá lá com a sua mesinha num evento. Se você cai sei lá, na má sorte, eu vou falar assim, de ter gente famosa no seu lado direito, no seu lado esquerdo, amigo, tu não vende nada. Acabou, sim. Pô, A gente reparou isso na acabou pra FIC, você. né? Acabou pra você. Então, assim, quando eu tô participando do evento, a primeira coisa que eu vejo é, tá, quem tá do meu lado? Quem é o famoso mais próximo? Porque pra realmente eu realmente ver como é que vai ser, como é que o público vai se comportar, né? Então, assim, eu tô falando essa coisa mais prática, né, de lugar na mesa, por conta disso. Você tem um monte de gente bacana chegando agora, tem aquela galera que já tá no terceiro, quarto trabalho, que ainda tá se firmando, e tem os caras que já estão realmente já consagrados. Então, assim, como é que essas pessoas coexistem, sabe?
no mesmo planeta. Então, eu concordo com a curva aí que o Rafa falou, mas eu fico preocupado com essa questão, né? Será que tem espaço para todo mundo? Ou você? Eu acredito que tenha, mas assim, será que todo mundo consegue lidar com isso, né? Não sei, não é uma coisa. Eu estou jogando mais perguntas do que respondendo, né? Sim. Mas eu vejo muito por aí, assim. Eu acho que essa seria realmente a minha resposta, né? Assim, de ter. Eu acredito que tenha realmente espaço. As feiras estão aparecendo, né? Os eventos estão aparecendo. E eu acho que a única saída mesmo é você realmente tentar, né? E aí depois lá você vê o que que rola, né? Você ficando em casa e não mostrando nada aí que você não vai saber se o teu trabalho é bom ou não, né? Se vai fazer sucesso ou não. Era isso que eu Tem ia que realmente mostrar. Diga. Era isso que eu ia perguntar, assim. Mas o Marcos tem um questionamento antes. Fala aí, Não, Marcos. é só entender isso. Você apresentou essa questão do cenário atual brasileiro de quadrinhos a partir das feiras, dos eventos. Você acha que esse é o espaço por excelência, que o mercado e o, eu não sei outro nome, dá o cenário mesmo, né? Flui através desses epicentros, assim, aí que as coisas acontecem, se capilarizam ou nem se capilarizam? Ou você acha que pode existir um outro cenário paralelo a esse das grandes feiras, eventos? Como é que você pensa isso? Eu acho assim, quando eu falei evento, eu tô falando qualquer um, porque é a forma que você tem de se apresentar, sabe? Sim. Assim, você tem ali as redes sociais e tal, mas até essas redes são falhas na hora de você divulgar alguma coisa, né? Então, assim, o evento é bacana porque você tá ali se apresentando, a pessoa não te conhece, mas aí te vê ali, tem gente que compra porque o autor tá ali, porque vai dar um autógrafo, né? E assim, cada evento, cada feira é um público totalmente diferente, sabe? Eu já participei do FIC, da Bienal agora, né? Já fui para Bienal de Quadrinhos de Curitiba ano passado, participei da Comic Con. Então, assim, o público de Curitiba é um, de São Paulo é outro, do Rio é mais diferente ainda, sabe? Então, assim, você tem que descobrir ali, né? Eu não acredito que as feiras sejam o único espaço, né? Sei lá, se você não participar das feiras, você tá morto. Mas é uma forma de você realmente se apresentar, né? Eu acho isso bacana, assim, pro público até, né? Você vê que aquele cara ali que tá na tua frente fez aquele quadrinho e tá ali apresentando. Eu acho isso bacana. Não, sim. Você falou sobre essa questão das feiras, de ter espaço para todo mundo. Eu vou muito. Eu sou muito dessa teoria também, né? Como é que vai sobreviver. Mas eu reparo que quando a gente faz eventos em zonas mais periféricas, mais fora dos grandes centros urbanos, a gente tem uma maior receptividade do público. Acho que é devido à carência, a pessoa não conhecer quadrinho, o autor ou a autora tá indo lá falar do trabalho dela, mas eu vejo que quando a gente faz um evento, por exemplo, fora, sei lá, a gente fez agora, né, a Bienal. A gente teve muito independente vendendo e por um público que queria comprar coisa muito nova. Aí eu tô enxergando mais isso, que talvez a saída para todo mundo ter um espaço não seja só focar nos eventos grandes, mas focar nos eventos pequenos e de preferência assim, fora dos centros urbanos, onde o acesso à arte, à cultura, cultura não, que é horrível isso, né, mas acesso a esse tipo de arte, né, que é o quadrinho, em geral não chega. Ou se chega, chega por causa da Marvel, né, por causa É, dos filmes. aham, mas aí também, tudo bem, eu entendo essa ideia que você falou e eu concordo, né? Só que, e aí, eu vejo muito também por divulgação, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, quanto mais evento você puder ir, melhor, Melhor, sim. na verdade. Eu, em qualquer lugar que você for e tal, né? O, Só que aí, infelizmente, e aí eu vou falar, assim, coisas realmente mais práticas, assim, coisa que eu enfrento várias vezes, assim. Poxa, eu como trabalho com coisa para criança, às vezes eu vou, né, me chamam para ir para escola e tal, né? E as pessoas, infelizmente, às vezes não pensam, ou realmente, sei lá, que elas passam pela cabeça, né? Que o artista vive de luz, sabe? Eu acho que
Bom, você vai me convidar para falar na tua escola, tá? Sei lá, você se compromete, de repente, em comprar um livro para ajudar uma passagem no Uber, sabe? Eu acho que eu tô falando uma coisa assim mais realista, né? Não, e que é necessário, Porque às né? vezes sim, assim, canso de ver. Assim, ah, Felipe, que legal, né? Você trabalha, vai lá, leva uns livros. Eu. E, e aí, como é que fica, né? As pessoas esquecem que ou não atentam, ou realmente mandam o papo, não sei como é que é. Não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa dessa, que acha que o artista realmente não tem que pagar conta. É uma coisa que eu, né? Não sei Uhum. se já aconteceu aí com o Rafa, O Rafa voltou? com a Milton também que Sempre dá acontece. aula. Tô aqui já. Então, Sempre então acontece. assim, né? Sempre acontece, né? Então, eu tô falando assim de experiência própria, né? Então, e as pessoas ainda ficam chateadas, né? Se você recusa. Ra- Então, Rafa tem alguma é história? isso. Assim. Conta a história triste, Hum, Rafa. Cara, tem uma história de um evento que eu fui uma vez que foi foda. Eu tava lá vendendo os tomos e tal. Aí veio uma senhora com os dois filhos, sobrinhos, sei lá. Aí o moleque se amarrando, folheando e tal. Aí eu contando a história, não, porque eu faço isso aqui e tal, fui eu que desenhei. Aí a senhora, nossa, você que desenhou? Foi, nossa, que legal. Mas você tem algum trabalho ou você só desenha? Nossa. Um Aí clássico. eu sorri pra ela assim, não sabia o que responder. É. É, dei. É. Não, história triste, acho que todo mundo tem que trabalha com desenho, assim, vai ter e segue, né? E segue o baile, assim. Segue o baile. Eu já ouvi, assim, eu me lembro que anos atrás eu faço muito desenho de retrato, né? Aí chegou uma menina, menina não, né? Uma moça já, assim, uns 20, 25 anos, queria um retrato de algum desses fracassados do Big Brother. Carinha. Aí ela viu, não, ela, aqui mesmo onde eu moro, aí ela, eu cobro X. Ela, você vai cobrar? Aí eu falei, vou cobrar. Ela, não, tive a ideia, faz o seguinte, você faz de graça que ele vai ganhar o Big Brother e você vai ficar famoso. Eu falei, não, eu prefiro o dinheiro. Aí a menina ficou, ela ficou revoltada, falou que não sei o que tal. Eu falei, querida, pode ficar revoltada, mas assim, primeiro que não tem garantia que ele vai ganhar o Big Brother. Se ganhar, não tem garantia que eu vou receber algum dinheiro, que eu vou ficar famoso, então o dinheiro é melhor. Mas aí ela achava que não, que era um absurdo eu cobrar pelo É, trabalho, assim. essa semana me chamaram no Facebook aqui, meteram um papo que eu sou muito famoso e conhecido e tal. Eu já achei estranho, né? Aí não, porque eu queria muito autógrafo seu, tal, não sei lá. Ah, tá bom, tá, obrigado, tal, não sei o quê. Ah, mas então, você não vai me mandar um livro? Não. Não. Ah, eu queria um autógrafo seu, mas num livro. Você pode mandar pra mim? Né? Pode, pagando. Você não vai mandar? Não, não vou. Tá bom, beleza. Nunca mais encheu minha paciência, pelo menos. Mas se não for assim, né, cara, a galera acaba. Ah, não, vou mandar que vai ser bacana tal. Não vai. Acho que se a gente não começar a se Assim, tem posicionar. casos e casos, assim. Por exemplo, você tá ali, como o Rafa ali, né? Que ele tava com a oportunidade de apresentar os trabalhos dele pros editores e tal. Cara, separa uma. Como é que se fala? Um número de que você sei lá, vai fazer doação. Vai doar na biblioteca do teu bairro. Vai fazer uma doação, sabe, para a escola que você estudou, Uhum. sabe? Tem essas coisas, sabe? Ou de repente sei lá, sabe, alguma coisa, um escritor que você goste muito. Olha só, esse aqui é meu trabalho, sabe? Eu acho que assim, você pode ter essa coisa. Agora, assim, chegar alguém que você nunca viu na vida, aí você até desvaloriza teu trabalho, né? Assim, já tem muita coisa, já tem muita gente que faz isso pela gente, né? Não A gente não precisa. pode fazer mais. Exato. Gente, então, vamos pro encerramento, né? Já tá tarde. Bem tarde agora que eu reparei a hora, caramba, assim. Mas, gente, vamos lá, né? Vocês concluem. A gente vai concluir alguma coisa desse episódio? Não tem algo pra concluir? A gente concluiu que fazer arte é difícil,
que o mercado está crescendo e que as pessoas deviam apoiar o nosso projeto no Catarse. Boa. Isso aí. Qualquer artista, na verdade, vai ter momentos de dificuldade, mas eu acho que a gente está num momento que também tem que realmente conversar e se juntar com as pessoas que estão na mesma situação e segue o baile, né? Segue E baile. como dizem agora, Deus no comando. Gente do céu. Eu acho que podia ser legal vocês falarem, cada um pouquinho, rapidinho, sobre como é que foi esse processo do Catarse de vocês, né? De onde boa. surge a ideia, como é que tá sendo, tá acontecendo, esse tipo de coisa. E aproveita, já segue fazendo o jabá também, da onde a gente acha vocês. O Rafa tem o canal no YouTube dele. E vai aí, depois a gente volta, vai lá. Fala aí, então. Tá, o meu projeto no Catarse se chama Arthur e os Medos. Tá no meio da campanha, né? Tô correndo aí com bastante coisa ainda, né? Mas dá uma olhada, tá bem bacana. Tem uns extras bacanas também que eu tô produzindo. Tem umas pessoas legais também para fazer uns desenhos. E além disso, Felipe Campos tem uma página no Facebook também com esse meu nome. E qualquer lançamento, exposição, feira, sei lá, aparição pública, vocês vão saber por lá, tá bom? Beleza. Beleza, Rafa? Então, meu projeto é o Salto, já falei, né? Só procurar Salto, uma aventura steampunk. Eu tô quase no final, na verdade faltam, eu não sei quando é que isso aqui vai pro ar, mas deve estar nas últimas semanas já. E agora, nesse momento que tá gravando, eu tô com 74%, então ainda falta um pouquinho, mas tô caminhando, tô feliz. O Catarse foi bem menos estressante do que eu imaginei, mas se é estressante mesmo assim, sempre é, na verdade, tira o nosso Sempre. sono, porque tem altos e baixos, tem horas que a gente fica, sei lá, tipo, quase uma semana, 2 pessoas apoiaram, você fica, cara, já era, não adiantou nada, todo meu trabalho assim em vão, mas aí quando chega um cara e apoia com o maior dinheirão, você fica feliz pro resto do dia, então é emoção, é pior que novela, assim. Não tem de emoções mesmo, mas no final vale a pena. E como é que Então a gente apoia lá, acha? por favor. Sim, vamos apoiar os Altas dois. recompensas legais. Sim. Quê? E como é que a gente acha Seu você canal, pelas cara, redes? seu canal no YouTube. O meu canal. Jabá, Meu canal é gente. Rafa Pinheiro, só jogar Rafa Pinheiro. No Google você já acha, mas no YouTube também acha. Enfim, e no canal eu sempre falo do o nome disso, esqueci. Do Catarse. Rafa com Então PH, tem que avisar. tem link do Catarse pro canal, tem link do canal pro Catarse. E uma coisa liga na outra, tudo conectado nessa rede cibernética maravilhosa chamada de internet. E outra coisa legal, nas recompensas do Catarse pro Salto, uma das recompensas é a trilha sonora do quadrinho. Porque, como eu falei, a ideia original para tudo isso era ser videogame. Então eu escrevi uma trilha sonora pro quadrinho. Então você vai poder ler o quadrinho ouvindo a trilha sonora. Acho que é uma coisa que não são muitos quadrinhos que tem. Então é legal, uma coisa que acho que vale a pena comentar. Bacana. Sim. Não, e o Felipe falou uma verdade, né? É Rafa com PH. Verdade, desculpa, esqueci disso. Rafa com PH, Pô, Pinheiro Rafael. normal. Tem que ficar avisando. Não é? E outra- É porque eu esqueci, já esqueço. Enfim, Rafa com PH, Pinheiro, e qualquer coisa que trata quadrinhos, você vai me achar. Sim. Não é difícil. Estou por aí. E, gente, como estamos no meio da campanha Leia Novos BR, eu tô pedindo para todo mundo indicar um livro ou um quadrinho nacional, autor, autora, coletivo, mas que não seja medalhão, assim. Então, as indicações de vocês. Quem quiser começar, Então, pode começar. eu vou indicar o Teocrasília, do Denis Mello, que tá no Apoia-se agora, ele tá lançando digital, né, webcomic, Uhum. e ele nos próximos dias deve estar abrindo o Catarse para lançar o livro físico. Sim, que a E gente é muito legal, é sobre um futuro onde os evangélicos tomaram conta do país, e faz você pensar bastante sobre o rumo que nosso Brasilzinho tá tomando politicamente. Sim. Vale a pena, acho que é isso, bem legal. Felipe, quem você indica? Opa. Bom, então, é um livro que fala de diabo, né? Então eu acho sempre bacana indicar.
É do Mário Bentes, ele é escritor. O livro se chama Minhas Conversas com o Diabo. É o primeiro de uma série de 7 livros. E é bem bacana, eu acho que vale a pena, assim. Acho que é terror, né? São vários contos. E é legal a gente dar uma olhada no que essa galera tá produzindo, né? Bom, então, é isso, gente. Concluímos muita coisa, indicamos aí as pessoas. Sigam esses caras aí maravilhosos no Twitter, Facebook. Tudo que eles falam vai estar linkado aqui. O Marcos vai linkar alguma coisa também, que eu não sei. Eu acho que não. Acha que não, mas a gente descobre isso depois. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final. Agradeço pela presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana. Tarde da noite, todo mundo amanhã vai trabalhar cedo. Acho. E é isso. Abração, pessoal. Valeu. Felipe, Aquele abraço. Rafa. Obrigado pelo convite. Muito, muito legal a conversa. E vamos ter mais aí Obrigado mesmo, valeu. pro futuro. Eu quero falar mais sobre terror, sobre horror, sobre steampunk. Já vou chamar vocês também. Marcos também. Tamo junto. É isso aí. Sigam o ET Bilu, busquem conhecimento. Exatamente, gente. E agora vamos para a leitura lá de comentários. Já temos 2 atrasados já. Tendo seus recados. E aqui estamos para a leitura de comentários. E essa primeira parte, né, eu vou falar sobre o episódio 0, que tinha lá um recadinho do Pensador Louco lá no site. Ele diz o seguinte: muito bom, acompanharei sempre. Curtia muito HQs europeias, li muito nos anos 80 e 90. E gostaria muito de ouvir sobre o tema, de conhecer novas, relembrar algumas antigas. Abração. Apesar do podcast ter uma cara de quadrinho independente, eu acho que em algum momento a gente vai falar assim sobre quadrinho independente, até que tem uma galera pesquisando. Eu mesmo, quando eu queria fazer mestrado anos atrás, a minha ideia de pesquisa era fazer um paralelo entre a criação do quadrinho nacional, né, o nosso, né, o brasileiro, mas pela raiz europeia. Eu acredito até hoje que o nosso quadrinho ele tem mais cara de europeu do que estadunidense. Primeiro, começando pelo criador do quadrinho brasileiro, né? Assim, que vai dar essa formatação do quadrinho brasileiro, que seria o ítalo brasileiro Ângelo Agostini. Mas, pensador, tá aí, vou botar essa pauta aí pra andar, vou falar com o pessoal, arrumar alguns convidados, algumas convidadas para fazer isso aí. E o Pensador Louco também é podcaster, tem um site, eu vou linkar o site dele aqui, também para vocês darem uma olhada. Ele tem vários podcasts lá, ele tem o Som no Caixão, que é um podcast destinado a divulgar bandas e álbuns de pouco ou nenhum conhecimento no Brasil. Parecido com o meu, só que com quadrinhos, né? O dele é com música. E tem o Desleituras, que é o podcast de narração de audiocontos, poemas e histórias encontradas em gavetas escuras da internet. Bacana, eu vou deixar aqui o link para vocês prestigiarem, curtir o cara e jogar aí pra frente, pessoal. Vamos agora para a leitura de comentários do episódio 1. E começando com uma das indicadas pelos convidados para a campanha Leia Novos BRs. É a Má Matiasi. Ela fala o seguinte: oiê, pessoal, bela estreia. Vida longa ao podcast e muito sucesso a todos os envolvidos. Agradeço demais a indicação do Abismo. Grande João. E já que perguntaram, meu segredo é a clonagem. Obviamente. Não é. É que eu, na verdade, só trabalho meio período e desde 2016 estou determinada a ser um pouco mais pobre para conseguir me dedicar ao trabalho autoral. Então, praticamente, parei de pegar trabalhos como freelancer. Aos pouquinhos, fui voltando com as encomendas, mas o Abismo e o resto dos projetos ainda são prioridade. Tudo que eu faço em casa, eu faço com a tablet ligada, sendo usada nem se for devagarinho, desde assistir filmes, séries, até ouvir podcast. Até mesmo decorar as músicas para a banda e etc. E tenho que gostar mais de fazer arte do que de dormir. Abração. Pô, Matias, brigadão aí por escrever lá, né, no site. Bacana, eu vi seu trabalho, o trabalho é muito bonito, muito bacana. Ela foi indicada pelo João Miranda, né, e a gente ficou com essa dúvida, né, que essa menina faz um montão de coisa, musicista, canta, faz quadrinhos e tal, e que momento ela vive, né. Mas aí ela falou que é clonagem, e depois desmente, então fica esse mistério aí no ar. Obrigado mesmo já tô te convidando para gravar uma entrevista aqui no futuro, que eu achei bem legal o seu quadrinho. Eu vou deixar o link dela aqui na postagem também. Tava lá na postagem número 1, mas eu vou repetir, porque eu achei muito bacana. Bom, guria, obrigado aí pelas palavras. Desejo também sucesso pra você e pra todo mundo, que é legal. E pelo e-mail, lembrando que o e-mail é
quadrinhosenarrativas@gmail.com. Pelo e-mail foi o Danilo Farias. Ele diz o seguinte: E aí, Hamilton, beleza? Escrevendo para parabenizar a puta iniciativa que foi a criação do podcast e aproveito para deixar uma ideia. Ao fim dos podcasts, os participantes poderiam deixar sugestões de leitura pertinentes à pauta, obras preferencialmente do Independente, livros teóricos sobre quadrinhos ou qualquer coisa legal que dê na telha. É isso aí, saudações. Pô, Danilo, brigadão aí também pelo comentário. E é uma boa mesmo, cara. A gente tava pensando nisso, né, em uma das nossas reuniões, eu, o Oli e Marcos, da gente ter esse pedido, né, da pessoa fazer uma indicação, até inspirado também pelos Leia Novos de BR, mas acho que continuar isso vai ser bem legal. E o Danilo, pessoal, ele faz parte de um projeto muito legal com a professora Mariana, lá na UF, em Niterói, que é ensinar quadrinhos através da... Olha que bobagem que eu falei. É ensinar matemática através dos quadrinhos. É um projeto bem bacana, mas acho que só tem um link do Facebook. Se tiver, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Mas o Danilo também é um cara que a gente se conheceu esse ano, lá na SIC, e o trabalho é muito bacana. E também vai estar aqui nas postagens, se eu encontrar o link lá do Facebook dele, gente. Bom, pessoal, é isso. Quem quiser deixar recado agora pro próximo para ser lido, cola aí. Escreva qualquer coisa. Agradeço pela paciência, por chegar até aqui. Nos vemos em 15 dias. Até lá e saudações quadrinísticas. Quadrinhos e narrativas. Apresentação: Hamilton Cabuna. Locução: Cicarla. Edição: Wally